Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia que, olha, é bem interessante. Vamos ver como algumas das melhores oportunidades na bolsa podem estar escondidas justamente naquelas empresas que são ótimas, lucrativas, que estão crescendo, mas que por alguma razão o mercado resolveu castigar. Parece estranho, né? Mas é aí que está o segredo. Então, vamos lá, direto ao ponto. Será que é possível uma empresa ser super lucrativa e, ao mesmo tempo, estar barata na bolsa? A resposta curta é, com certeza que sim. E sabe por quê? Porque muitas vezes existe um abismo, uma distância gigantesca entre o que a empresa realmente está fazendo e o que o preço da ação dela está mostrando. Pois é, e esse abismo acontece por um motivo bem claro. De um lado, a gente tem a história que o mercado conta, que é movida a medo, a manchete do dia, a pura emoção. E do outro, do outro lado tem a realidade da empresa, contada pelos números, sabe? Lucro, caixa, dados concretos. E é justamente nessa briga entre a emoção e a razão que surgem as grandes oportunidades. Para começar, vamos pegar o caso do açaí. Sim, o Atacadão, aquela gigante do varejo brasileiro. É um caso clássico de uma empresa que o mercado amou de paixão e logo depois passou a temer com a mesma intensidade. Olha só que loucura! A ação simplesmente derreteu. Caiu lá de R$ 21 para perto de R$ 5. E o motivo do pânico todo? O açaí faz uma expansão enorme, comprou um monte de lojas e financiou tudo com dívida. O problema é que isso aconteceu bem na hora que os juros no Brasil explodiram. A dívida ficou caríssima e o mercado entrou em pânico total. Beleza, o preço da ação desabou, mas a pergunta que importa é, e a empresa, lá dentro, na operação do dia a dia, como é que as coisas estavam indo de verdade? Vamos esquecer o barulho e olhar para os fatos. E é aqui que a história fica interessante. Porque enquanto o mercado estava vendendo tudo em pânico, o negócio do açaí estava, na verdade, bombando. As lojas novas começaram a dar um resultado incrível, a receita disparou e a empresa se firmou de vez como uma das maiores do setor. Ou seja, os fundamentos, a base da empresa estavam ficando mais fortes e não o contrário. E aquela dívida toda que assustou todo mundo, a empresa estava cuidando disso. A relação entre o que ela devia e o que ela gerava de caixa caiu bastante, o que mostra que o plano para reduzir o endividamento estava, sim, funcionando direitinho. Agora vamos para o nosso segundo exemplo. Um banco com mais de 90 anos de história, que o mercado parecia ter, simplesmente esquecido que existia. A imagem do banco BMG era péssima. O IPO foi uma grande decepção, tinha fama de despesas altas e a reputação foi arranhada por um escândalo. Era o tipo de ação que a maioria das pessoas preferia passar longe. De novo, vamos fazer aquele exercício. Esquecer a história, o falatório e focar nos dados. O que a contabilidade do banco mostrava de verdade. E olha só, os números contavam uma história completamente diferente. O retorno sobre o patrimônio era de 19%. Isso quer dizer que o banco era extremamente eficiente em fazer dinheiro. O lucro cresceu 173% em 2 anos. E, talvez o mais impressionante, a empresa inteira valia na bolsa menos do que o seu próprio patrimônio. Era uma pechincha ali, na cara de todo mundo. Nosso último caso é de uma empresa bem diferente, que atua no mercado de luxo, um verdadeiro ecossistema para o público de altíssima renda. E a história se repete, né? A alta de juros machucou o mercado inteiro e com a JHSF não foi diferente. A ação levou uma pancada, caiu feio, criando de novo aquele descompasso entre o preço do papel e a operação real da companhia. A gente já sabe a pergunta que vem agora, certo? Enquanto a ação apanhava, o que a empresa estava fazendo na prática? A resposta estava trabalhando a todo vapor. Enquanto a ação caía, o outlet da empresa, o maior da América Latina, crescia. A rede de hotéis Fasano se expandia para Milão, para Miami, o aeroporto executivo decolava, a JHSF estava executando o plano dela de forma brilhante, totalmente por fora do radar do mercado. Porque uma hora a conta chega, a realidade sempre se impõe. Essa diferença entre o preço da ação e o valor real da empresa não dura para sempre. Uma hora o mercado é forçado a enxergar os fatos. No caso do açaí, essa melhora nos resultados levou a uma alta de 17% em um ano. E isso mesmo com o cenário ainda bem difícil. O banco BMG, que antes ninguém queria, viu a ação subir mais de 56% quando os números começaram a falar mais alto que a fofoca antiga. E a JHSF, então, entregou um retorno espetacular de 186% em 12 meses. Um exemplo perfeito do que acontece quando o mercado erra a mão na hora de colocar preço num ativo e a realidade vai lá e conserta. Tá, mas a pergunta de $1 milhão é
como que se encontra essas empresas? Não é mágica, não é achismo. Existe um processo, um sistema por trás disso. O método é bem rigoroso. Primeiro, passa-se um filtro para tirar empresas com problemas óbvios. Depois, são eliminadas as que dão prejuízo e as mais arriscadas. O que sobra é organizado por métricas que mostram o quão barato uma empresa está em relação ao que ela gera. É matemática pura, sem emoção. E esse fenômeno tem nome, sabia? Chama-se prêmio de valor. É uma das ideias mais estudadas em finanças e que prova que, no longo prazo, comprar empresas boas e baratas tende a dar um retorno maior. O desconforto de ir contra todo mundo é o que, no fim, gera esse prêmio. Com isso, a gente chega na lição mais importante de toda essa análise. Algo que qualquer pessoa que investe pode usar a seu favor. E a mensagem final é essa. Ter sucesso no mercado não é sobre adivinhar o futuro, é sobre ter um sistema. É sobre ter a disciplina de superar a emoção e o medo de pensar diferente da maioria. É preciso lembrar, os resultados da empresa melhoram antes do preço da ação subir. Ter um sistema ajuda a gente a estar posicionado para quando o mercado finalmente acordar para a realidade.